Boa noite, igreja. Como é bom estar na casa do Senhor para falar das coisas do Senhor, nosso Deus, compartilhar a palavra, adorar, igual fizemos agora. Então nós vamos falar sobre a palavra de Deus, aquilo que Deus preparou para os nossos corações. Então, na última semana nós falamos aí de uma carta de Paulo, né? Nós vamos de novo para outra carta de Paulo, mas agora a carta de Paulo aos Colossenses. E nós vamos nessa carta refletir sobre algo muito importante. É uma carta, ou esse trecho da carta, fala muito sobre a comunidade cristã, como os cristãos crescem juntos, como eles se desenvolvem na sua caminhada de fé juntos. É essa orientação que a gente vai ver nesse trecho aqui da carta de Paulo, no capítulo 3 de Colossenses. E é interessante porque vai nos ajudar a compreender como tomar decisões, ou seja, como decidir alguma coisa em nossas vidas, mas à luz da palavra e conforme a vontade de Deus. Então, vou convidar a igreja, aqueles que puderem ficar de pé. Colossenses, capítulo 3, os versos de 14 a 17. Carta aos Colossenses, capítulo 3, os versos de 14 até 17. Ótimo, está ali na NVI, perfeito. Então, nós vamos ler aí, aqueles que estiverem com a Bíblia podem acompanhar, quem quiser acompanhar também na projeção, a partir do 14, que diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz, em outras palavras, ou em outras versões está escrito árbitro, que é a mesma coisa. O árbitro do nosso coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E atenção ao 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Nós vamos orar para que Deus fale aos nossos corações, para que essa palavra mexa em nossas vidas, em nossos corações, em nossas mentes, e possamos sair daqui revigorados na palavra do Senhor. Então feche os seus olhos nesse instante, vamos falar com Deus. Pai, que o Senhor, ó Deus, e somente o Senhor, fale nesse instante. Que, assim como foi o grupo de louvor, que eu também seja apenas instrumento nas tuas mãos, ó Pai. Que possamos estar revestidos, ó Pai, da tua glória, da tua graça, ó Pai, e que o Senhor fale aos nossos corações nesse instante. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse texto, ele principalmente o início do capítulo 3, que a gente não leu, mas eu vou comentando. Separei aqui o trecho que, digamos, tem uma ênfase, e é o ápice aí dessa reflexão de Paulo, que ele direcionou aos cristãos em Colossos, ou seja, naquela cidade, naquela região. E aí é interessante que, quando você vê esse texto, você pensa, você reflete exatamente sobre a vida em comunidade. O tempo todo, o texto ele faz um apelo à vida em comunidade, à vida cristã. Você deve ter notado que Paulo o tempo todo fala de uma vida plural, ou seja, uma vida junto. Não fala assim, vocês que congregam, que vivem como cristãos isolados em casa. Não tem isso. Excepcionalmente acontece, é claro, né, podemos estar doentes, impossibilitados por diversos motivos de estar na casa de Deus, eventualmente. Mas o cristianismo não é uma fé, não é algo que você pratica sozinho, que você vive sozinho. É em comunidade. E isso não é para, eu sou obrigado a estar junto com o povo, com a igreja, com os irmãos. Não é que é obrigado, é que é bom. É porque nós nos completamos, nos ajudamos,
abençoamos uns aos outros, somos instrumento de Deus na vida uns dos outros. É por isso que estamos juntos, caminhamos juntos. Um apoia o outro, um dá suporte ao outro. O próprio texto, no capítulo 3, usa a palavra suporte. Também aí podemos usar a ideia de suportar, de dar suporte, mas também de suportar, de aguentar, porque somos imperfeitos. Mas é interessante porque esse trecho, e principalmente aí a segunda parte do capítulo 3 de Colossenses, vai falar sobre uma vida nova em Cristo. Vai falar de uma natureza velha, uma natureza antes do povo de Deus, antes das pessoas, dos cristãos, conhecerem o Senhor Jesus, serem alcançados por sua graça, essa vida que deve ser deixada para trás, e uma vida, uma novidade de vida, na qual nós vivemos a graça do Senhor Jesus, aprendemos a viver e viver melhor, que quando estamos alinhados com o Senhor, podemos tomar decisões melhores, viver uma vida mais alinhada com aquilo que Deus quer de nós. E é a melhor coisa que existe, porque quando andamos distantes do propósito, da vontade de Deus, sofremos. Podemos e vamos, infelizmente, passar por dificuldades, sofrimentos na vida, mas pior do que passar por um sofrimento na vida é passar longe de Deus. Aí é muito pior. E o texto enfatiza muito isso, e a gente vai entender, então. E é interessante, porque o texto começa falando sobre, lá no comecinho do capítulo 3, verso 2, olhar para o alto, pensar nas coisas do alto. Então, inclusive, dá uma olhada no verso 2, capítulo 3, verso 2, para a gente poder chegar aí no assunto principal. O verso 2, ele vai, inclusive, estar projetado, olha que beleza, é bom porque eu costumo dizer que o pessoal da multimídia, né, ou melhor, eles dizem, né, que pregam junto, e louvo a Deus também por eles, tá? Se vocês puderem, vou até dar uma pausa, se vocês lembrarem, né, quando estiverem orando, lembrar desse pessoal da multimídia, ora por eles. A gente nem vê eles, mas eles trabalham muito, muito mesmo. Então, que Deus abençoe a vida deles. Todos os irmãos, são vários, tá? Vão revezando. E aí está escrito lá, mantenha o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Não dá para estar sintonizado com Deus pensando no que temos na terra. Então, a primeira coisa, eu busco a Deus, depois faço planos. Parece óbvio, né? Mas quantas vezes a gente pensa o seguinte, estou aqui na igreja, então buscar a Deus. Agora estou lá na faculdade, estou no meu trabalho, estou escolhendo o carro. Não, isso aqui não tem a ver com Deus. Tudo tem a ver com Deus. Então busque primeiro a Deus, antes de fazer planos. Penso nas coisas do alto. Mantenha os olhos, o pensamento, o coração em Deus. E aí, eu quero mostrar, antes de eu falar o próximo tópico aqui, tem um livro que eu trouxe, eu vou mostrar aqui, esse livro, muitos vão falar assim, né? Esse livro, será que ele é de qual pastor que escreveu e tal? Não, esse aqui não é um livro, é um livro secular, é um livro, né, que fala de histórias, para ser mais exato. O título dele, claro que está de longe, eu vou falar o título, né? As piores decisões da história. Isso aqui foi um livro dado por 3 amigos, colegas de trabalho, grandes amigos, que viram o meu interesse na área da história e em outras, que isso aqui é sortido, tem muito assunto, mas principalmente a área da história. Eles olharam para esse livro e falaram, a cara do Jonatas, e aí me presentearam. E eu trouxe esse livro aqui por quê? Porque é interessante que fala das piores decisões. Você deve estar olhando e pensando, mas Jonatas, você não vai falar de como tomar as melhores decisões? Pois é, mas é interessante saber de onde vêm as piores, para você saber como tomar as melhores. É interessante isso. E é interessante porque, apesar do autor fazer aqui um texto secular, né, um texto que qualquer cristão pode ler, não tem nenhum problema, ele começa falando da Bíblia. Quer ver? Está escrito aqui, desde o momento em que Eva resolveu que valeria a pena morder o fruto proibido. Então, ele começou, e ele fala, e ele tem um capítulo dedicado a Adão e Eva. Muito legal. E ele ainda coloca lá o tempo, há quantos anos, porque todos os erros aqui, até o Titanic, esse nem Deus afunda, né? Onde está o Titanic agora? Pois é. Então, tem aqui também, está escrito aqui. Então, esse livro, ele é muito interessante, exatamente porque ele mostra que
talvez aí os piores erros da história, o cavalo de Troia é citado aqui, vários erros graves, né, começaram por decisões, às vezes, pequenas, banais. Fala aqui da talidomida, fala de várias coisas, é muito interessante o livro, né? Se alguém quiser pedir emprestado ele, não posso emprestar ainda estou aí em processo de pesquisa, né? Mas, logo que eu terminar, eu posso emprestar, formem uma fila. Bom, mas aí o que acontece? Então é interessante porque o que o autor do livro, ele cita um grande escritor, George Satanayama, um nome assim, é um nome meio, parece japonês, mas não é o autor. Ele cita esse outro escritor, porque esse escritor, vou ler a frase, que diz assim: aqueles que não conseguem lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. O texto aqui em Colossenses, vamos fazer a conexão, olha o que está escrito. Lá nos versos 6 e 7, está falando, abandonem as práticas do seu passado, do velho homem. Tem gente que repete os mesmos ingredientes da vida do passado. Está ali, ó. Mas, ali, ó, pode voltar no 6. Ali, ó. E é por causa dessas coisas, né, do pecado, né, os erros, os pecados, né, do velho homem, ali, ó, por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre vocês, que vem desobediência. Agora, pula para o 7. As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Então, tem gente que volta no passado, que repete o passado, e aí está condenado a cometer os mesmos erros, as mesmas más decisões. Então, como é que a gente conserta isso? Então, vamos agora seguir em frente. Ainda, esse texto em Colossenses, Paulo vai dar muitas orientações. Volto a dizer, a principal orientação é caminhar junto. O texto o tempo todo bate nessa tecla. E aí, como eu devo, então, decidir? Como eu tomo, então, uma decisão? Finalmente, agora que eu já sei o que eu preciso fazer e o que eu não posso fazer, o que não é aconselhável e o que é recomendável. Perfeito. Como eu posso tomar boas decisões? Bom, quando eu tiver paz no coração. Aí quando eu olho uma situação, ou eu quero comprar um carro, ou uma casa, ou, né, já pensou que beleza, um carro, uma casa, tá uma beleza, né? Pois é. Ou ainda uma bicicleta, vamos abaixar um pouco. E aí, ou então eu quero, sei lá, escolher uma profissão, uma faculdade, para a galera aí da juventude, né? Pois é, quero escolher uma carreira. Aí, como que eu decido? Quando tiver paz no coração. Lá em Jeremias, né, no capítulo 17, está escrito uma coisa muito interessante. Enganoso, vamos ver se alguém vai saber completar. Enganoso é o... Olha, igreja que estuda a palavra é outra coisa. Olha, enganoso é o coração. Vocês sabiam? Então, eu estou com paz no coração. Cuidado com o seu coração. Está vendo? Você pode se enganar. Júnior, então como é que eu faço? Eu estou sentindo paz, tomei a decisão, e aí? A paz, você vai ver no texto, nesse trecho que a gente leu, alguns já devem estar até processando, porque a gente acabou de ler, fala paz de Cristo, não paz do seu coração, não a paz da sua mente. Inclusive, Jesus, quando ele estava ali orando naquele jardim no Getsêmani, ele estava tenso, muito tenso, não estava tranquilinho, está tudo certo, estava tenso, mas tomou a melhor decisão, a decisão de salvar o mundo. Olha que interessante, não era um momento, tranquilidade e paz. Não. Ele estava sendo perseguido, tinha gente querendo matar ele, mas ele estava ali firme. Mas por quê? Ele estava conectado com o Pai, com o Senhor Deus. E assim também devemos ser. Então tome cuidado, enganoso é o coração. Então já sei. Eu vou procurar um irmão da igreja, né? Aqui tem muitos irmãos consagrados que vão ser boca de Deus na minha vida. Procurar um irmão, né? Esse irmão vai me dar direção, ele vai orar por mim e tal. Posso fazer isso? Pode, você pode procurar um irmão, pedir para orar, não tem nenhum problema, não é pecado isso não. Mas o que a Bíblia orienta? A Bíblia orienta que, está escrito na Bíblia, procure um irmão da igreja e peça para ele buscar em Deus, e aí ele vai te falar, vai te dar uma direção sobre o seu futuro. É assim que está escrito na Bíblia? Tem algum texto que fala isso? Não tem. A Bíblia até, inclusive, o próprio trecho que a gente leu, fala, aconselhem-se uns aos outros. Sim, busquem ricamente a palavra, e aí vocês vão encontrar sabedoria. O texto que a gente leu fala sobre isso. Mas, cuidado. Lá em Jeremias também, o Jeremias, ele amarrou tudo. Jeremias, no capítulo 17, depois você lê que vale a pena.
Ele, além de falar que o coração é enganoso, ele falou, ó, está escrito lá, tá? Jeremias 17, está escrito lá. É maldito o homem que confia em outro homem. Jonatas, mas se eu procurar um irmão consagrado da igreja, amém. Se você me procurar e eu te der um conselho e eu puder te orientar e der tudo certo, bacana. Se eu te procurar, e quantos irmãos já procurei e já me ajudaram e me deram conselhos que me abençoaram, amém. Mas a Bíblia também fala que é na multidão de conselhos e de conselheiros. Tanto é que o nosso pastor, ele sempre enfatiza, o pastor Rui sempre enfatiza uma coisa. Ele diz, o conselho me ajuda a tomar boas decisões, porque está seguindo o mandamento bíblico na multidão de conselheiros e de homens consagrados, não é qualquer conselho de qualquer pessoa. Cuidado, tem gente procurando, eu vou procurar fulano, que fulano, ele fala da parte de Deus. Cuidado. Você primeiro, lembra que a gente falou, a primeira receita e a primeira regra? Procure primeiro a Deus. Cuidado. Então, você vai sim procurar os irmãos, não tem problema, ou até dentro da sua casa, né, se aconselhar com a esposa se aconselha com o marido, vamos nos aconselhar com o pastor, assim vai. Mas cuidado, porque a Bíblia diz que a última palavra vem da onde? Tá vendo? Os irmãos sabem. Então, já sei. Tem uma que o Jonatas não vai poder refutar, que é procurar um versículo na Bíblia, porque a Bíblia, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa, né, para corrigir, para ensinar, perfeito. Então, eu vou pegar aqui a Bíblia, eu folhei aqui rápido e tal, achei. Esse versículo aqui vai me dar direção. É assim? Então, vamos lá. Se é assim, bom, para começar, a Bíblia, a própria Bíblia, não orienta a gente a decidir algo desse jeito. Isso é jogar sorte. Mas se você tem dúvida, eu vou te dar um exemplo. Quer ver? Por exemplo, alguém aqui da igreja, um jovem aqui, está querendo viajar. E ele tem disponível do dia 1 ao dia 10. Ele chega para o pai dele, vou buscar um conselho do meu pai, para ver qual é o melhor dia para viajar. Pai, fala um número de 1 até 10. 8. Obrigado, pai. Vou viajar dia 8. É assim que faz? É assim que você busca conselho com alguém? Não é, né? Se estiver fazendo assim, é no mínimo estranho. Tem gente fazendo isso com a Bíblia. Então, eu vou ter que te dizer isso, mas não é bem por aí. A Bíblia não te dá respaldo para fazer isso. Não, Jonatas, mas eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Tudo bem, mas não é assim. O jeito adequado é buscar ao Senhor, buscar com fervor, clamar ao Senhor, orar, ler a palavra. Então vamos entender melhor. Vamos aprofundar, porque há uma coisa importantíssima nisso tudo que a gente pensou e falou até agora. Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. E aí você vai dizer, eu ouvi um amém. Alguns talvez vão pensar, mas se ele está no controle de tudo, então não precisa, decidir nada, né? Mas a Bíblia também enfatiza que eu preciso, sim, buscar, eu tenho responsabilidade. Inclusive, lá em Apocalipse está escrito que todas as nossas obras, ou seja, decisões, ações, serão julgadas. Então, a responsabilidade humana continua, mas amém, porque Deus é soberano. Quando a gente ouve isso, tem gente que fala, mas Deus então já está no controle de tudo, então Deus já definiu tudo. Irmãos, isso é maravilhoso, quer dizer que Deus está no controle, que não é o inimigo que está no controle, é Deus, é o Senhor. A gente cantou isso, descansarei no Senhor, porque Ele está no controle. Apesar da luta, apesar da dificuldade, o Senhor está no controle. Eu sei que está difícil em alguns momentos, mas eu sei também em quem eu posso confiar. A gente cantou isso hoje, então vamos praticar isso, amém? Então a gente continua. Então vamos lá. Então, vamos ao texto. A gente já comentou vários trechinhos, agora vamos aprofundar um pouco mais. Fazer um mergulho, uma imersão no texto a partir do verso 14, que diz, acima de tudo, porém, revistam-se do quê? Do amor, que é o elo perfeito. Sabe, elo de quem com quem? De você com outro irmão, ou seja, os membros da igreja. Inclusive, tem uma frase que eu acho muito interessante, que é assim, que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Aí você vai falar, como assim? Não entendi. Vou repetir. Uma corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Ou seja, se um elo rebenta, rebentou a corrente toda. Então, elo
olha que interessante, qual é o elo ou elos que unem a igreja entre si, os membros, e com cabeça que é Cristo, ou seja, com o nosso Senhor? É o amor, porque Deus é amor, e nada pode quebrar a Deus, nada pode romper a força do Senhor. E é assim que estamos fortes, unidos, como igreja. Por isso, volto a dizer, nós não caminhamos sozinhos, a gente não decide sozinho. As decisões em nossa vida, o modo como vamos tomar decisões, agir, fazer as coisas, tem que ser pautadas pela palavra, pela oração, e precisamos buscar estar juntos, para estarmos aí conectados com a igreja e com Deus. E aí a gente continua, o verso 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros do corpo de Cristo. E aí o texto vai dizer, aí bem no finalzinho desse versículo, e sejam agradecidos. E aí parece que desentoou, né? Tipo assim, vocês vão ter que, volta no texto, 15, a paz de Cristo seja o juiz, vocês são chamados a viver em paz, membros de um só corpo, sejam agradecidos. Aí parece que mudou de assunto, né? Sabe por quê? Deus não é soberano? Ele não está no controle de todas as coisas. Soberania de Deus Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele está acima de todas as coisas, de todas as pessoas, e Ele é soberano. Perfeito. Aí, quando acontece algo ruim, aí, tá vendo? Aconteceu isso. Deu errado, o carro deu problema, perdi não sei o quê, deu uma coisa ruim. Aí, Deus está no controle, mas olha o que está acontecendo comigo. Eu fiquei doente, fui internado, estou passando aperto, aperto financeiro, fui demitido, perdi não sei o quê, sei lá, perdi dinheiro, perdi a carteira, não sei. Aí você vai e coloca isso diante de Deus. E aí, Deus vira para você e fala, eu estou no controle, continue agradecido. Se você não é agradecido, ou seja, se você não é grato, exatamente porque Deus ainda está no controle e está com você, mesmo nessa situação, triste pode ficar, mas agradecido porque Deus ainda está no controle, todo o resto não vale. Olha só, a paz no seu coração, que é de Cristo, desentoa. Então, depois que você está como cristão, fervoroso, fiel a Deus, unido com a sua igreja, seja agradecido porque Deus está no controle. E aí você continua, verso 16. Então, para você estar alinhado, habite ricamente, verso 16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, a palavra que foi dada aos apóstolos, a palavra do Senhor, que essa palavra habite ricamente em seu coração, porque guardei a tua palavra em teu coração para não pecar contra ti, assim está lá em Salmos. Então, é interessante que quando temos então a palavra do Senhor nítida em nós, podemos agir, fazer as coisas orientados pelo Senhor. E continua. Então, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem pela busca na palavra, pela busca de Deus em oração. Então, como eu vou aconselhar sabiamente meu irmão, meu amigo, se eu não busco a Deus, se eu não oro, se eu não estudo a palavra e se eu não vivo em comunhão com a igreja? Quanto mais longe a gente fica dos irmãos e da igreja, por incrível que pareça, por mais que você leia a Bíblia, mas você fica ali meio que desconecto. Então, é tudo junto. Buscar a palavra, ler a palavra, estudar a Bíblia, orar e estar junto com os irmãos. E continua. E aí o texto vai dizer, cantem, e a gente fez o dever de casa bonitinho hoje, né? Cantem, aí salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão. Vocês estão vendo? Paulo, desde a semana passada, na outra carta, está falando de gratidão. Paulo está incomodado com o povo, está mandando todo mundo ser grato. E se você procurar em outras cartas de Paulo, Paulo vai falar, sejam gratos. Teve um povo de uma igreja que questionou Paulo e falou assim, mas você fala demais, Paulo. Você está achando que é muita coisa e tal, não sei o quê. Aí ele falou, ele virou para essa igreja, né? E falou, aqui, atenção, eu sou servo do Senhor, sou grato,
apesar, e aí Paulo começou a listar, tomei chicotada, tomei pedrada, o barco afundou, quase afoguei, saí nadando, engoli 1 litro de água salgada do mar e tal, e fui, cobra me picou e não sei o que e tal, mas eu estou aqui lutando, perseverando e fazendo a vontade e o propósito do Senhor. Grato a Deus, apesar dessa luta toda. A gente não acontece nem 1/3 disso, a gente já não está mais agradecido. Vocês estão entendendo a gravidade? Estão entendendo porque que Paulo, pega as cartas de Paulo, Colossenses, Tessalonicenses, Filipenses tem isso também, li há pouco tempo, reli, né? Está lá, sejam gratos. Paulo toda hora lembra o povo, sejam gratos, agradeça. Porque coração grato é coração que reconhece que Deus está no controle. Vocês estão vendo que eu estou repetindo? Sabe por que eu estou repetindo? Para não esquecer. Para você sair daqui hoje e falar, nossa, o João, quando uma repetição ficou falando, para ser grato e que Deus está no controle. Grato, controle, grato, controle. Pronto. Aí se você não lembrar nada do que eu preguei e do que foi falado e exposto na Escritura, lembra pelo menos isso. Seja grato a Deus. E lembre-se que na pior situação, assim como Jonas dentro do ventre de um grande peixe, ele lembrou, Senhor, apesar de eu estar aqui no abismo, o Senhor está comigo. Amém? E é assim que a gente vai, é assim que a gente prossegue. E o texto continua dizendo, verso 17. Então, finalmente, tudo o que fizerem, seja em palavra, em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Que eu tenho que fazer todas as coisas, lembrando isso aqui, honra o nome do Senhor. Se isso vai causar algum constrangimento, então para e não faz. Tem gente que às vezes nem para pensar. Então, que a gente pense, e o texto enfatiza, ó, e façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, de novo, graças a Deus, graças ao Senhor por todas as coisas. Então, o que a gente aprende, e aí eu estou caminhando aqui para o fim, é o seguinte, que Deus nos chama a viver juntos, em comunidade. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, deve reinar em nós, para que a gente possa enfrentar todas as lutas em nossa vida, para a gente poder, então, tomar as melhores decisões, para a gente, inclusive, não entrar no volume 2 desse livro. Então, o que acontece? Estudar a palavra é o que dá sabedoria para a gente seguir como comunidade, como crentes. Olha que coisa boa. Eu encontro os irmãos quando eu chego aqui, como é gostoso e agradável. Vejo a galera aqui cantando e fico tão feliz com isso. E vejo a igreja cantando junto, que coisa boa. Eu não sei se todo mundo sente igual a mim, né? Cada um sente de um jeito. Eu fico, assim, feliz. Eu queria poder estar todo dia aqui e queria que a igreja estivesse todo dia reunido para a gente poder fazer exatamente isso. E por último, eu queria que os irmãos pensassem no seguinte, que quando a gente ora, eu quero que vocês pensem nisso que eu vou falar com carinho. Isso é com base na palavra, não é da minha cabeça. Que quando a gente ora, a gente muitas vezes fica orando para Deus nos ouvir. Tem gente até que prega isso. A gente vê na televisão, o povo fala, tem que orar mais para Deus te ouvir. Deixa eu te contar uma verdade da palavra, que você já ouviu isso. O Senhor, nosso Deus, quando você ora, Ele já está ouvindo. Os olhos do Senhor estão atentos e os ouvidos estão ali, ó, bem preparados e ouvindo as nossas petições, as nossas orações. Deus já está ouvindo. Então, quando a gente ora, a gente não ora tanto para Deus ouvir. A gente ora para nós ouvirmos aquilo que Deus quer de nós. E que possamos, então, ouvir a Deus e entender o maravilhoso plano, o grande propósito dele para as nossas vidas. Que nessa noite e que no decorrer da sua vida, que você se dobre diante de Deus, ajoelhe, sente, deite, não sei como é que você costuma orar, mas que você feche bem o olho para que você possa ver e ouvir a Deus e ouvir a voz dele. E tenha a melhor direção. Já contei aqui pregando como foi bom saber e entender exatamente a carreira que Deus queria que eu seguisse e que eu sigo. E como é bom, eu estou dentro da vontade de Deus, eu sinto isso com clareza. Como isso é bom e agradável. Como é bom você fazer aquilo que você, inclusive, não dá tanto dinheiro, mas
você está feliz e entende que é propósito de Deus, você está dentro da vontade de Deus, coisa boa. Então, quando você orar, não fica orando, ó Deus me ouve e já estou ouvindo. Mas é até Deus, ou melhor, até você entender Deus, entender aquilo que Ele quer de você. Amém? Convido a igreja a ficar em pé, nós vamos orar. A maioria dos que estão aqui, talvez todos, já devem ter tomado a melhor decisão de sua vida, que é considerar ou compreender ou aceitar e receber em suas vidas o amor de Cristo, a salvação. Lembra que Deus é soberano? Então, você e eu estamos e estávamos, perdidos no mundo. Mas a boa notícia é que a gente nem precisa ficar procurando, porque o Senhor nos achou. Lembre-se disso, tem gente que fala, eu achei Cristo. Não, tudo bem, não tem problema, já falei isso aqui também. Cristo te achou. Você que estava perdido, eu é que estava perdido. Cristo nos achou, nos encontrou e nos alcançou com a sua maravilhosa graça e nos tomou como filhos, e agora Ele está conosco, assim como Jesus lavou os pés dos seus discípulos e disse, agora somos amigos, amém? Agora você está com Cristo, Cristo anda com você e te carrega se precisar, porque Ele é nosso Deus, Ele é amor. Então, quando você enfrentar algo nesse mundo tão turbulento que estamos vivendo, lembre-se, Ele está conosco. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, que bom estarmos na Tua casa, Senhor. Oh Pai, que bom podemos dizer glória a Ti na Tua casa. Podemos glorificar e dizer aleluia, o Senhor reina. Oh Pai, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos alcançou, Pai. Oh Pai, muito obrigado, porque apesar das lutas, o Senhor continua sendo Deus. E o Senhor continua, ó Pai, cuidando de nós. Pai, que o Senhor nos direcione para as melhores decisões, dentro da Tua vontade, do Teu propósito. E como a Tua palavra diz, Senhor, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Abençoa cada vida aqui, ó Pai. Cuide de cada irmão aqui nesse instante, ó Deus. Que o Senhor abençoe essa semana de cada um de maneira poderosa, ó Pai. E, ó Pai, nós confiamos no Deus que é o Deus da vitória. O Deus, ó Pai, que não de uma vitória barata e terrena, mas de uma vitória certa e eterna. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar.